Você já pensou em fazer trabalho voluntário? Nesse vídeo eu vou te contar a experiência tão rica que eu tive no CVV, de mais de 6 anos como voluntária. Vou te contar o que eu aprendi e porque eu acredito que o trabalho voluntário pode ser uma experiência transformadora na tua vida. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Anne Streit e falo sobre psicologia, autocompaixão e conexões saudáveis por aqui. Já aproveita para te inscrever no canal e deixar o teu like nesse vídeo. Eu vou te contar por que eu quis fazer trabalho voluntário. Primeiro porque eu estava na faculdade de psicologia, então eu ficava ali ansiosa para poder ter uma experiência com a clínica. Eu queria também fazer algo que beneficiasse outras pessoas e queria muito viver de fato um trabalho voluntário. Eu gosto da frase do Andrew Skander que diz: porque é isso que é gentileza. Não é fazer por outra pessoa porque ela não pode, mas porque você pode. Então eu entendia que se eu podia fazer um trabalho voluntário, eu não faria porque outras pessoas não poderiam, eu faria porque eu tinha isso para oferecer. Então isso se conectava muito com os meus valores e aí juntou tudo, né? Foram anos muito importantes que eu pude viver ali no CVV como voluntária e que transformaram a minha vida. Então eu fiquei 2 anos só de trabalho voluntário no atendimento do chat e depois mais 3 anos que eu continuei atendendo no chat, mas além disso eu também coordenava grupos de outros voluntários, de reuniões que a gente tinha semanais. Eu também passei a treinar novos voluntários. Então eu era como se fosse uma professora. Eu coordenava ali pessoas que estavam em estágio, em treinamento para serem voluntários. Então o local que eu escolhi foi o CVV. Para quem não conhece, o CVV ele foi fundado em São Paulo em 1962. Se chama Centro de Valorização da Vida e é um serviço voluntário gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre um total sigilo e anonimato. Eles oferecem atendimento tanto pelo telefone, que é o 188, 24 horas por dia e sem custo de ligação, por chat, que era o que eu trabalhava, por e-mail e também pessoalmente. Nesses canais, o CVV faz mais de 3 milhões de atendimentos anuais, através de aproximadamente 3.500 voluntários que estão presentes em 20 estados do país, além do Distrito Federal. O CVV é uma associação civil sem fins lucrativos filantrópica que é reconhecida como uma utilidade pública federal desde 1973. O CVV fez parte de uma força-tarefa que elaborou uma política nacional de prevenção do suicídio, que é do Ministério da Saúde, com quem mantém desde 2015 um acordo de cooperação, que foi o que permitiu a implementação da linha 188, sendo gratuita por todo o território nacional. Além desses atendimentos, o que já é muita coisa, o CVV também trabalha com outras ações da comunidade que estimulam o autoconhecimento e a melhor convivência em grupo e consigo mesmo. Vou começar compartilhando um aspecto que eu aprendi no CVV que ficou mais claro a partir dessa experiência que eu tive, mas que também já era um valor meu, que é o comprometimento com o trabalho voluntário. Então, muitas pessoas levam o trabalho voluntário como se fosse assim um capricho. Quando eu tô muito bem, me dá vontade, eu vou lá e faço. Só que o trabalho voluntário não é pro teu bem, ele é o bem pros outros, né? E o teu bem, ele é uma consequência. Então, não é pro teu ego, e sim é para algo muito maior do que tu. Na área do CVV, eu sempre tinha muitas coisas para dar conta, muitos compromissos. O trabalho no chat, por exemplo, na época que eu trabalhei, era no mínimo 3 horas por semana. Precisava ser feito. Quando eu não podia fazer em uma semana, eu precisava encontrar algum colega que me substituísse e depois pagar essas horas para algum colega. Isso foi muito importante de poder ter vivenciado na prática. Esse compromisso e a entrega, a disciplina que um trabalho voluntário constante exige de nós, que é diferente de fazer ajudas eventuais. É um trabalho mesmo, um trabalho que é levado a sério e que realmente a gente se doa para aquilo ali acontecer. Por mais que eu entenda que o trabalho voluntário nessa minha experiência,
e no que eu entendo de trabalho voluntário, assim, significativo, tenha esse lado da entrega e do compromisso, que a gente entrega muito para os outros, eu tive reflexões muito importantes com o trabalho voluntário e que são reflexões que foram tão ricas para mim que eu fico com o desejo de que cada pessoa pudesse experienciar, pelo menos em algum momento da sua vida, alguma vivência substancial de um trabalho voluntário. Muitas vezes a gente fica fazendo a nossa vida, ali a gente é uma boa pessoa, a gente faz a nossa parte muito bem, só que a gente não se envolve em coisas que nos elevam, coisas que transcendem ali a nossa humanidade ou aquela coisa do dia a dia, ou mesmo assim baseada em resultado ou em dinheiro, né? Então, o meu convite e com essas reflexões e com esse vídeo é que tu possa te perguntar o quanto que tu entrega para os outros, o quanto que tu entrega socialmente, o quanto que tu dá sem esperar nada em troca. Se tu não faz isso, ou se isso não é um hábito na tua vida, quem sabe não tá aí a oportunidade de buscar algum trabalho voluntário ou de poder fazer alguma ação que te conecte a algum propósito maior, algum propósito de solidariedade e de ajuda mesmo. Então eu quero compartilhar contigo 3 reflexões importantes que eu fiz de 3 aspectos substanciais e que são, assim, pinceladas de muita aprendizagem que eu tive e que eu pude tirar dessa experiência de todos esses anos no CVV. Então, o primeiro ponto foi a proximidade que eu pude ter com tanto sofrimento, que foi um exercício de muita sensibilidade e de empatia, que hoje eu sinto que tá aí presente no meu trabalho como psicóloga clínica, tá presente na minha pessoa como ser humano mesmo, nas minhas relações. Eu lembro de estar ali no chat e ver o sofrimento do outro escancarado, em poder lidar ali com a minha sensação de impotência diante de tanta fragilidade do outro e saber que por mais que eu estava ali fazendo a minha parte, o sofrimento era, né, parte daquela vida, era parte do mundo como um todo, mas que poder, assim, sair dali com a cabeça tranquila de que pelo menos eu fiz a minha parte era muito importante. Então, toda vez que abria uma conversa no chat com alguém, eu não sabia o que esperar e sempre vinham situações muito pesadas, muito difíceis, não só com relação à dor emocional e a busca ali pelo um alívio, né, ou mesmo a pessoa pensando em suicídio, mas com muita dor com relação aos próprios relacionamentos daquela pessoa, a questões de doença, a questões de sexualidade e orientação sexual que não eram validadas, não eram aceitas, muitas questões de abuso. Então, poder entrar em contato com aquele sofrimento me fazia muitas vezes repensar o meu local, né, de vida, me faziam repensar a forma que eu estava enxergando a vida, me faziam ter mais, assim, sensibilidade com a dor do outro e de pensar, nossa, essa pessoa não contou para ninguém sobre isso que ela está passando, ela não dividiu com ninguém da família dela. Então, quantos sofrimentos são silenciosos que a gente não faz nem ideia, né? Que a pessoa estava ali naquele momento dividindo através de um chat que é sigiloso, que é um atendimento ali pontual e que, enfim, era uma coisa de alívio mesmo para ela. Um outro aspecto foi um contraste de dor e gratidão, que nesse sentido de poder me deparar com a dor do outro e com o sofrimento, me fez repensar a minha vida e me trouxe ainda mais resiliência e gratidão sobre tudo aquilo que eu vivia. Então eu nunca me esqueço que uma vez eu falei com um menino, ele tinha uns 17, 18 anos, e ele estava compartilhando os sofrimentos e as dificuldades dele com um câncer no estômago. E ele dizia que era muito triste estar com a família dele na mesa, porque ele não podia comer mais as coisas. Era muito triste ter vontade de comer as coisas e não poder comer, porque ele não tinha mais condição em função do câncer que ele estava vivendo. E quando eu estava ali conversando com ele e vivendo, né, através daquele atendimento, daquela conversa,
um movimento de empatia e de autorreflexão com ele, né? Eu podia sair daquela conversa e todas as vezes assim que eu encerrava um plantão de atendimentos no CVV, eu olhava a minha vida, eu olhava para o meu corpo, eu olhava para os meus relacionamentos, eu olhava a paz que eu podia desfrutar ou a saúde que eu podia desfrutar e eu via aquilo com outros olhos. Então, esse menino, por exemplo, que eu nunca vou saber quem é e que provavelmente também nunca vai saber que fui eu que conversei com ele, mudou a minha vida, porque quando eu posso comer uma coisa, eu como e eu saboreio diferente, porque eu lembro que eu posso, né? Então, assim, coisas muito pequenas, muito banais, eu comecei a olhar de forma diferente, de poder estar ali, por estar ali, né? Tão perto, num sofrimento daquelas outras pessoas, daquelas pessoas que estavam ali compartilhando e buscando aquele apoio emocional. E um último aspecto que eu aprendi, treinei nesses mais de 6 anos que eu tive ali no CVV, foi realmente assumir uma postura de não julgamento e de não crítica, então uma postura de acriticidade. Então a gente nunca sabe a dor que cada um carrega dentro de si, a gente precisa muitas vezes se colocar num lugar de mais humildade para poder se relacionar de forma empática e humana com as pessoas. E ali no CVV, nesses atendimentos do chat, eu pude vivenciar mesmo isso na prática, de entender que aquilo que eu imaginava sobre algum sofrimento emocional, ou a forma até às vezes que a pessoa começava o seu discurso, era muito diferente da forma que ia terminar. Então a gente nunca sabe a dor que cada um carrega dentro de si. Sempre que eu via no chat do CVV, para quem não sabe, assim, o chat do CVV ele é bastante disputado, então tem lista de espera para as pessoas poderem chegar a ser atendidas no chat, né? Às vezes ficavam assim muitas pessoas ali esperando por horas até que elas finalmente fossem atendidas. E sempre colocavam um nome, né? Seja um nome de verdade ou um nome simbólico delas ali. E sempre que eu via aquela lista gigante de nomes, eu pensava, né? Será que é alguém que eu conheço? Imagina se é algum familiar meu que tá aqui. Então, pra gente poder, assim, se colocar mesmo num lugar de empatia, de que a gente nunca sabe o que a outra pessoa tá passando, né? A gente nunca sabe a dor que cada um carrega dentro de si. E quero compartilhar alguns princípios do CVV, alguns preceitos que estão por trás do CVV. Então, as relações de ajuda do CVV, elas são de orientação não diretiva, ou da abordagem centrada na pessoa. E o objetivo de toda relação de ajuda, da abordagem centrada na pessoa, é criar condições para que o outro liberte o seu desenvolvimento, que é pela reativação da tendência atualizante. Então, o que é isso? O CVV acredita que, através do diálogo, essa força de ajuda pode acontecer. E essa postura de ajuda, de empatia, de não julgamento é como se fosse terra e água para uma semente. O voluntário, por exemplo, não é o responsável pela germinação e pelo crescimento da semente, mas é como se fosse assim um terreno fértil para que aquela semente possa voltar a se desenvolver. E a compreensão empática, que é um conceito do Carl Rogers, associa a empatia a um jeito de ser. Então, o que significa que a empatia não pode ser ali improvisada ou fruto de uma interpretação de um papel, mas que ela deve ser consequência de uma realidade interior, como devem ser todas as outras atitudes facilitadoras de crescimento e de ajuda. Então, ele diz que a maneira de ser em relação a outra pessoa, denominada empática, tem várias facetas. Significa penetrar no mundo perceptual do outro e sentir-se totalmente à vontade dentro dele. E para isso, é como se a gente requisesse, sensibilidade constante para com as mudanças que se verificam nessa pessoa em relação aos significados que ela percebe, aos sentimentos como medo, raiva, ternura, confusão ou ao que quer que ela esteja passando. Então a gente passa a ser um companheiro confiante dessa pessoa no seu mundo interior. Estar com o outro dessa maneira significa deixar de lado nesse momento
nossos próprios pontos de vistas e valores, para entrar no mundo do outro sem preconceitos. Num certo sentido, significa pôr de lado o nosso próprio eu, o que pode ser feito apenas por uma pessoa que esteja suficientemente segura de que não se perderá no mundo possivelmente estranho ou bizarro do outro e de que poderá voltar sem dificuldade ao seu próprio mundo quando assim o desejar. A empatia é uma maneira de ser complexa, exigente e intensa, ainda que sutil e suave. Se eu fosse resumir o meu trabalho no CVV como voluntária, eu resumiria como um treino de empatia. E o trabalho voluntário é uma forma valiosa da gente ver a diferença no mundo, da gente se conectar com os outros e também da gente desenvolver habilidades ou de aprimorar algumas questões que já são ali inatas nossas. Eu com certeza sou uma pessoa, uma psicóloga, uma profissional, uma amiga, uma esposa muito mais empática depois de tudo que eu pude viver no CVV. Então eu te convido a pensar na possibilidade de fazer um trabalho voluntário. Não por esses ganhos pessoais que, fazendo um trabalho profundo e que realmente tu te dedique e te permita entrar de verdade, tu vai ter, mas por realmente se conectar com algo além de ti, e ser uma ponte que te liga as tuas habilidades ao mundo, né, que beneficia também os outros. Nesse sentido, eu vou deixar um vídeo aqui no canal, que é o vídeo sobre propósito. Tem essa mesma lógica. Muitas vezes a gente associa o propósito a coisas de trabalho ou a um retorno financeiro que a gente vai ter. Mas um propósito também é isso, é a gente poder servir, é a gente poder ser útil ao mundo, a gente fazer a nossa vida ser para além do nosso umbigo, para além dos nossos interesses, né? A gente poder também se conectar e fazer com que a nossa vida facilite a vida das outras pessoas. Então me conta aqui nos comentários. Primeiro, se tu já fez trabalho voluntário, eu quero saber como foi a tua experiência, se tu pensa em fazer, o que tu achou desse vídeo, quais os insights que tu teve, já ouviu falar no CVV? Enfim, quero saber as tuas percepções. Te agradeço pela tua companhia até o final desse vídeo. Se tu ainda não for inscrito no canal, aproveita para te inscrever e deixar o teu like aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.